Unidade 4, Ciências, o homem na construção do conhecimento. Aula 25.1, conteúdo, estudos textuais, texto de opinião. Habilidade, conhecer e identificar o objetivo e as estruturas do texto de opinião. Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos apresentar para você um tipo de texto que você vai encontrar, por exemplo, nos jornais, nas revistas, e ele é muito especial. Tenho certeza que você já deve ter lido algum, mas você já produziu algum? Não? Então vamos conhecer hoje a estrutura desse tipo de texto. E agora então vamos para a nossa aula de hoje compreender em que consiste o texto de opinião. Vamos primeiro entender o que é um texto. Provavelmente você já leu durante toda a sua vida, desde que foi alfabetizado, vários tipos de textos. Então você sabe o que é o texto. Mas nós precisamos entender uma definição, um conceito. Há inúmeros conceitos para o que vem a ser texto, o que se entende por texto. Dependendo da teoria, então você tem um conceito para texto. Nós temos a teoria textual, nós temos várias teorias linguísticas dizendo o que é o texto, né? Nós temos a semiótica, por exemplo, que ela vai também definir o que é um texto. Enfim, conforme a teoria, você tem uma definição de texto. Mas aqui nós trouxemos uma do ponto de vista linguístico, gramatical, aquela que fica bem mais próxima do que você conhece. Então, o que é o texto? E aqui nós estamos falando de um texto verbal, porque existem outros tipos de texto, que não é necessariamente o texto verbal. Mas aqui interessa para nós o texto verbal. Então, texto é um conjunto de palavras e frases. Ah, professora, isso eu já sabia. Sabia. Um conjunto de palavras e frases encadeadas. Não é um conjunto de palavras, de frases, de orações e de períodos soltos. Isso não constitui um texto. O que é que vai constituir um texto? E isso você precisa lembrar? Um conjunto de palavras e frases que estejam encadeadas, que estejam interligadas com alguns mecanismos linguísticos. Você até já estudou alguns deles. A coesão, a coerência, e isso vai, né, dar a textualidade, vai configurar um texto. Então, um texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação, permitem um sentido e vão transmitir uma mensagem. Olha aí, então, as condições para que algo seja considerado um texto, né? Que seja um conjunto de palavras e de frases, que elas estejam encadeadas, que elas estejam ligadas como os elos de uma corrente, unidas como os elos de uma corrente através do mecanismo da coesão e da coerência, é isso que vai uni-las, e que permita interpretação e que transmita uma mensagem. O texto, ele tem estas características que fazem dele o que ele é, um texto verbal. É um outro conceito de texto. Olha, aqui eu tenho um primeiro conceito, um primeiro sentido, né, do texto verbal. Mas também eu entendo como texto qualquer obra escrita em versão original e que constitui um livro ou um documento escrito com maior ou menor extensão, não é? Então, isso também é um segundo sentido, um segundo conceito para texto. E uma observação importante: um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase. Certo? Então, preste atenção a isso. Que o texto verbal, ele tem essas características, e se ele não tiver, professora, ele pode ser esse conjunto de palavras, de frases, de oração, mas que estão soltas e, portanto, não constitui um texto do ponto de vista linguístico, né? Do ponto de vista da teoria linguística. Para ser um texto, ele tem que ter esse conjunto de palavras, de frases, de orações e de períodos que estejam encadeadas através dos mecanismos da coesão e da coerência, que é a lógica, não é?
e que traga, que me possibilite que eu possa fazer uma leitura, uma interpretação, uma compreensão desse texto, que ele expresse uma mensagem e que eu possa extrair um sentido desse texto. Certo? O outro sentido é aquele comum, né? O texto é qualquer obra escrita. Qualquer obra escrita, um livro, uma revista, né, que estiver escrito ali, é um texto. Muito bem. Agora, então, agora que você já compreendeu o que é um texto, não é? Um dos conceitos de texto, dois, aliás, nós apresentamos aqui, vamos ver que existem vários tipos de texto, você mesmo já estudou alguns aqui, vamos ver um específico chamado de texto de opinião. O que é esse texto? Em que ele consiste? Vamos lá. Então, o texto de opinião é um texto de caráter argumentativo que vai exprimir o ponto de vista de alguém sobre um assunto. Olha que interessante. O texto de opinião, não é? Olha, você sabe que você tem que dominar uma habilidade que é separar, por exemplo, o fato. Você tem que, ao ler um texto, ter a capacidade de perceber o que é fato e o que é opinião. O texto de opinião é um texto argumentativo. Eu vou precisar empregar argumentos aqui, né? Comprovar, exemplificar, ilustrar, chamar alguma autoridade para comprovar aquilo que eu estou dizendo. Então, o texto de opinião é um texto argumentativo. Esse texto argumentativo, ele expressa, ele exprime o ponto de vista de alguém. O que é o ponto de vista? É esta opinião que eu tenho. Mas é uma opinião baseada em quê? Uma opinião baseada em algo, em algum fato, em algum elemento palpável, concretizável que eu possa comprovar, certo? Então, o ponto de vista de alguém, o meu, o seu, ele, para que eu possa convencer alguém do meu ponto de vista, eu tenho que fundamentá-lo, eu tenho que ter uma estrutura nesse ponto de vista, eu tenho que fundamentar meu ponto de vista em algo que possa comprovar, que possa agregar verdade àquela minha opinião sobre um determinado assunto. Isso ficou claro para você? Ficou ótimo. Vamos seguir. Compreendendo sobre o texto de opinião. Então, no texto de opinião, o autor do texto de opinião, ele vai construir esse texto através de argumentos. Ele não pode simplesmente afirmar sem provar nada, tem que argumentar, né? Argumentos que vão sustentar, que vão fundamentar a posição ou a tese defendida, certo? Os argumentos, eles têm que sustentar, eles têm que fundamentar a opinião, a tese definida. E, nesse texto, olha aqui o que ele procura, o que é que o texto de opinião busca, o que o autor do texto de opinião quer. O que ele procura? Ele procura influenciar, ele busca influenciar o leitor ou o ouvinte, não é? Convencendo esse leitor ou esse ouvinte da verdade da sua posição, do seu ponto de vista. Então, através dos argumentos que ele apresenta, das razões, argumentos são razões, são motivos pelos quais eu estou afirmando alguma coisa, através desses argumentos, argumentos que sustentem, que fundamentem a minha tese, a minha posição defendida, eu vou procurar influenciar, fazer você, leitor, você ouvinte, você destinatário da minha mensagem, mudar de opinião. O texto de opinião, ele sempre procura influenciar. Mudar a sua opinião, convencer você de alguma coisa, da minha verdade, do meu ponto de vista, certo? Então, é isso que o texto de opinião procura. Ele busca influenciar, vamos trabalhar um pouco mais sobre isso, né? Convencendo de que o meu ponto de vista, a minha tese é a correta, é a verdadeira e não outra. Seguindo, nós temos a estrutura. Como é que se constitui? Qual é a estrutura de um texto de opinião? Ele é constituído, né, com alguns elementos que vão estruturá-lo. Então, o primeiro é o título, né? O título, ele é escrito com letra de tamanho superior ao corpo do texto, obviamente. Isso aí é uma coisa simples, você sabe. O
título sempre vem destacado, né? Um pouco maior, que já é para chamar a sua atenção, e o próprio texto tem mesmo que ser bem criativo para chamar a atenção, e ele deve ser exatamente com essa característica, expressivo, criativo, para prender a sua atenção, para chamar você para esse texto, podendo antecipar a opinião do autor ou apresentar o tema. Então, no título, o título ele já pode antecipar a opinião do autor, se é favorável, se é desfavorável a algum assunto, né, a algum tema. Ou ele já pode apresentar o tema em si, sem colocar a sua posição a favor ou contra, né? Ele pode ser acompanhado de subtítulo também. Pode ter apenas o título em letras maiores que o texto em si, o corpo do texto, ou pode já vir com o título e com um subtítulo, para facilitar ainda mais a compreensão. Então, o primeiro elemento da estrutura de um texto de opinião é exatamente o título e, em alguns casos, ele pode ter o subtítulo. Exemplo de um texto de opinião com o seu título, né? Por incrível que pareça, aqui não está destacado, mas eu só coloquei em vermelho para você. Violência contra a mulher. E aqui o texto todo, né? Mulheres são alvo de diversos tipos de violência, desde o assédio sexual até a morte. Cada parte desse aqui vai constituir a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que nós vamos ver um por um mais adiante. Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 35%, a agressão é semanal. Esses dados foram revelados no balanço dos atendimentos realizados em 2014 pela Central de Atendimento à Mulher, LIGS 189, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, SPM do Paraná. Muito bem. Aqui nós temos, então, um texto que já tem introdução, já tem o desenvolvimento, já tem os argumentos. Mas eu quero chamar a sua atenção apenas para o título. E, se você observou, o título, Violência contra a Mulher. Aqui no título, você lembra que o título ele pode antecipar o tema, né? E aqui só está antecipando, ou já pode mostrar a opinião do autor, se é contra ou a favor. Aqui você observa que não. Ele só apresenta o tema, violência contra a mulher. Aí ele ainda não se posicionou, né? Se está a favor, se está contra, nada. Porque teria que ter 2 pontos, né? Para poder indicar a opinião dele. O segundo elemento, né, que constitui essa estrutura é a introdução. Então, no mesmo texto, né, violência contra a mulher, vamos ver aqui em que consiste a introdução, que serve basicamente para todo o texto dissertativo argumentativo, e o texto de opinião é um texto dissertativo, argumentativo também. Então, a introdução vai apresentar de forma breve, constituída no máximo com um parágrafo, o tema que será objeto de análise, e a análise vai ser feita, obviamente, no desenvolvimento. A introdução pode ter já a opinião do autor e a tese a defender, né? O ponto de vista dele. Então, violência contra a mulher. Destacado para você está aqui a introdução. Já introduzimos o assunto, né? Cujo tema é violência contra a mulher. Mulheres são alvo de diversos tipos de violência, desde o assédio sexual até a morte. Então, verifique que aqui foi apresentado de forma sucinta, de forma breve, o tema, né, da violência contra a mulher, de forma bem sucinta. Esse tema que vai ser o objeto de análise, de investigação. Então, vamos analisar a violência contra a mulher, que ele vai discorrer sobre isso. Então, na introdução, você já percebe que está colocado, apresentado esse tema de forma bem breve, né? E a opinião dele, ou a tese a defender, ó. Aí ele já disse, ó, desde o assédio sexual até a morte.
Ele já colocou a tese que ele vai defender, né? Vai abranger essa violência contra a mulher, é ampla, tem um espectro muito amplo. E aí, essa parte seguinte é a parte do desenvolvimento, que nós vamos ver a seguir aqui. Então, outro elemento do texto de opinião que constitui a sua estrutura é o desenvolvimento. No desenvolvimento, não é, nós vamos ter o quê? A apresentação, a exposição de um conjunto de argumentos. Aqui que ele vai apresentar, além do fato em si, que é a violência contra a mulher, né, os argumentos que comprovam esta violência, como se dá essa violência, como ela acontece, onde acontece, por que ela acontece, né, com dados estatísticos, com pesquisas, para comprovar, para dar a esse texto um caráter verdadeiro, para dar veracidade ao texto. Então, no desenvolvimento, o autor vai apresentar os argumentos, não é? Que deve organizar de forma pertinente, pode apresentar contra-argumentos e exemplo. E o ideal é que, além dos argumentos, aqui está dizendo que pode apresentar, não necessariamente sempre, né? Num texto de opinião você vai encontrar argumentos e contra-argumentos. Geralmente você encontra os argumentos, mas os contra-argumentos também podem fazer parte de um texto de opinião. Aliás, é muito interessante que eles apareçam até para mostrar a seriedade com que o tema foi investigado, foi analisado, pesquisado e investigado. Porque nós podemos, os contra-argumentos, eles constituem o quê? Uma opinião contrária, não é? Fatos contrários, outras ideias que vêm para se contrapor ao tema principal, que é a violência contra a mulher e os dados que acompanham para comprová-los. Então, nós temos aqui, o desenvolvimento já começa aqui. Apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, já caracterizou o que é a violência contra a mulher, do ponto de vista jurídico, apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos. Então, aqui, você já percebe, né, que caracterizou o que é a violência contra a mulher, partindo do ponto de vista jurídico, né, e até sociológico também. Se bem que os direitos humanos tanto está na seara do jurídico quanto do sociológico. Então, apesar de ser um crime e grave violação de direitos humanos, a violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. Você percebe que ele faz uma afirmação? Isso é um crime, é uma grave violação dos direitos humanos e apesar de ser um crime, apesar de ser uma grave violação dos direitos humanos, esse crime segue, né, ele prospera, ele vai, né, vitimando, ele vai matando milhares de brasileiras reiteradamente. Nós temos leis que protegem a mulher, mas não se entende o porquê de tanta violência contra este ser humano maravilhoso que somos nós, as mulheres. Então, ele faz uma afirmação. A violência contra as mulheres segue vitimando milhares de brasileiras reiteradamente. De onde foi que ele tirou essa afirmação? Saiu só da mente dele, só da cabeça dele? Não, ele analisou os dados. Para que ele faça uma afirmação dessa, não é? Lembra, o conjunto de argumentos. Aí ele vai comprovar. Ele falou, ele afirmou a tese dele, mas ele vai argumentar agora, ele vai comprovar essa afirmação. E aí ele parte das estatísticas, 43% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Esse é um dado. O outro, para 35% a agressão é semanal, ou seja, 43% das mulheres sofrem violências diárias, cotidianas. Um outro grupo, um pouco menor, de 35%, sofre uma agressão que é semanal. E aí ele comprova esses dados que ele apresenta, 43% e 35%, né, para caracterizar essa violência que segue, né, vitimando milhares de brasileiras reiteradamente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Então, esses dados eles foram revelados no balanço dos atendimentos realizado em 2014 pela Central de Atendimento à Mulher. Veja que aqui ele mostra, ele comprova, argumenta, isso é um argumento, comprova
que é verdadeira essa informação que ele afirmou aqui, que ele fez. E aí tem o telefone da secretaria, né, o número que liga diretamente, e que órgão é esse, né? Que é um órgão especializado para o atendimento das mulheres. Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Presidência da República. Então, aqui você teve o desenvolvimento, né? Constituindo essa parte onde ele vai comprovar através dos argumentos, né? De forma bem pertinente, mostrando, comprovando por que essa violência segue reiteradamente contra as brasileiras, e ele vai dizendo, né? Apontando os dados estatísticos. Seguindo, nós temos a conclusão de um texto de opinião. O que ela constitui? Como é que ela é constituída, né? Isso você já sabe, conclusão é para finalizar o texto, mas eu finalizo de qualquer forma? Não, tem uma estrutura, tem uma forma de se finalizar um texto. Eu devo retomar, isso é importante você lembrar, porque essa estrutura aqui, né, esse preceito, essa norma aqui, serve para praticamente todos e quaisquer textos dissertativos argumentativos. E o texto de opinião é um texto dissertativo e argumentativo, porque eu não posso simplesmente dissertar sem argumentar, sem comprovar, sem provar aquilo que eu estou dizendo. Então, eu devo retomar o assunto e devo reforçar a posição que eu tomei, a favor, contra, não sei. Eu devo, né, me posicionar e devo fazer isso retomando e reforçando esta posição defendida. Como se vai fazer isso? Eu vou trazer de volta o tema, vou reforçar e vou fazer tudo isso sintetizando. Lembra que no final das nossas aulas nós fazemos uma síntese, né? Um resumo dos pontos, dos aspectos trabalhados em toda a aula? Pois é, na conclusão de um texto de opinião, você sintetiza, você pega aqueles aspectos mais significativos, mais importantes, sem os quais toda a aula deixaria de ser, né? E no caso, o texto de opinião. Então, você pega os aspectos importantes que não podem faltar, como título, introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Você retoma os aspectos, dados, aquilo que você apurou, síntese desses argumentos, ou também você retoma o argumento mais significativo, aquele mais forte. Ou mesmo uma única frase, síntese, né? De preferência um parágrafo curto, para finalizar, né, concluir o seu texto de opinião. Agora nós vamos ver um outro texto, onde nós vamos ter todos eles juntos. Vamos então conhecer este texto. Ficção ou fato científico? A tecnologia evolui. Esse aqui você já percebeu que isso aqui é um texto de opinião que eu estou trazendo para você. E eu tenho aqui o título. Ficção ou fato científico? Você percebeu que você pode começar o título de um texto por uma pergunta? É muito interessante começar, é uma dica, né? É uma forma que você tem para começar um texto. Você pode começar um texto por uma pergunta. O problema é que você vai ter de responder essa pergunta, né? E até apresentar contra-argumentos para esta pergunta. Vamos lá. A tecnologia evolui tão depressa que, por vezes, é difícil distinguir o que é ficção científica e o que já se tornou realidade. Você percebeu que aqui você tem a introdução? Aqui nós temos toda a estrutura do nosso texto dissertativo argumentativo, aqui do nosso texto de opinião. A tecnologia evolui tão depressa que, por vezes, é difícil distinguir o que é ficção científica e o que já se tornou realidade. Aqui você tem a tese, né? E aí ele se colocou numa... O que é ficção científica? O que já se tornou realidade? Ele vai discutir isso. No entanto, olha aqui a contraposição. Já começou o desenvolvimento. No entanto, e apesar dessa vertiginosa evolução, a solução para alguns dos problemas mais perturbantes da sociedade continua por descobrir. Acredito que, durante os próximos 5 anos, no entanto, uma série de avanços tecnológicos, intuitivos e criativos irá abordar
e concentrar-se em alguns dos maiores problemas do planeta e até do dia a dia dos cidadãos. Então, acredito que, acredita, ele acredita, isso aqui é o quê? É a posição dele, a opinião dele. Ele acha, né, que durante os próximos anos, e ele ainda faz uma previsão aqui, ele acredita que durante os próximos anos, uma série de avanços tecnológicos, intuitivos e criativos irá abordar e concentrar-se em alguns dos maiores problemas do planeta e até do dia a dia dos cidadãos. Uma série, quando ele diz uma série de avanços tecnológicos, intuitivos e criativos, isso é verdadeiro. É claro que a tecnologia, né, vai ter essa série de avanços tecnológicos que são intuitivos e são criativos. Aí ele diz assim, que esses avanços vão abordar e concentrar-se em alguns dos maiores problemas do planeta e até do dia a dia dos cidadãos. Essa é uma possibilidade. Pode ser, sim, tem tudo para se concentrar, mas não obrigatória e necessariamente, certo? Ele está aqui fazendo uma projeção. Então ele vai colocando, vamos ver o que mais ele diz para comprovar isso, né? Isso que ele está afirmando aí. Aí tem uma parte do texto aqui, eu já peguei todas as vezes que você tiver esta pontuação, assim, né? Você sabe que anteriormente tinha um outro texto e que se suprimiu. Uma das mudanças mais imediatas será a possibilidade de as pessoas produzirem a sua própria energia através das suas ações. Isso já está, né? Já está posto aí em alguns países. É um fato. E aí ele faz uma afirmação. É um fato. Tudo que se move pode criar energia. E é científico isso, né? A física está dizendo isso. Outras das inovações mais imediatas será o fim das passwords, você sabe, né, das senhas, das contrassenhas e senhas. Outra das inovações mais imediatas será o fim das passwords. Baseado em que ele disse isso? Tinha aqui alguma coisa que foi suprimida. Vamos poder contar com as nossas características biológicas que, ao serem únicas, confere a máxima fiabilidade ou confiabilidade, seja a voz, a forma do rosto, a retina ou mesmo todas em conjunto. E isso aqui é bem possível e já está acontecendo, né? Você não precisa necessariamente criar uma senha, porque no mundo da tecnologia já existe esta questão de apenas colocar a mão ou falar e já ser reconhecido, né? Porque você tem o quê? Características únicas. Você é um ser humano único. Sua voz, a forma do rosto, a retina, qualquer dos seus caracteres, né, são únicos. Muito bem. Seguindo. Chegará o dia em que bastará chegarmos a um caixa multibanco e retirar o dinheiro com um simples olhar para a câmera. Já existe essa tecnologia em países desenvolvidos, só que ele está falando aqui de Brasil, né? Então, chegará o dia em que bastará chegarmos a um caixa multibanco e retirar o dinheiro com um simples olhar para a câmera. Já estou querendo que chegue o dia que eu vou olhar lá e retirar os milhões. Por outro lado, olha a contra-argumentação aqui. A exclusão digital acabará. O fosso entre os que têm tecnologia e os que não têm. Acabará ok. Por outro lado, a exclusão digital acabará. Ele está afirmando que chegará o dia em que você vai simplesmente olhar, chegar no caixa, olhar e já retira o dinheiro. Entretanto, né, por outro lado, a exclusão digital acabará. Existem atualmente pessoas excluídas, né? Muitos excluídos da informática, do mundo digital. Então ele afirma, o fosso entre os que têm tecnologia e os que não têm irá desaparecer, graças à tecnologia móvel. E isso já está, assim, acontecendo. Se você observar, pode ser o recanto mais longínquo do mundo, as pessoas têm, sim, né, um celular, né, ultramoderno, com mais de 100 tecnologias juntas, já não precisa de vários outros aparelhos, porque tem ali um smartphone, um telefone super, hiper inteligente, né, para resolver tudo. Então, nos próximos 5 anos, serão vendidos 5,6 milhões de dispositivos móveis no mundo habitado por 7 milhões
de pessoas, já temos mais, né? Então, olha aqui, isso é uma previsão, é baseado em pesquisas. Ele está argumentando, no mundo habitado por 7 bilhões de pesquisa, isso é um dado correto, mas ler a mente já não é ficção científica. Por exemplo, ligar o cérebro de uma pessoa a dispositivos como laptops ou smartphones será brevemente uma realidade. Isso nos países mais avançados, né, é o que se está projetando, é o que se está construindo para fazer. Nossa, parece assim, né, coisa de um futuro. Parece assim que nós vamos ver isso só daqui a muito tempo. Não, já existe, em países avançados, já existe esse tipo de tecnologia. E quem sabe a gente tem a sorte de chegar aqui um dia, né? Então, por fim, acredito que o lixo eletrônico se tornará em correio prioritário. Na realidade, o que acontecerá é que os sistemas serão capazes de filtrar e encontrar apenas os dados que são importantes e relevantes para cada um de nós, transmitindo-nos a informação que realmente precisamos sem que seja necessário procurá-la. Observe isso aqui. Isso aqui constitui o que para você? Constitui a conclusão. Ele retomou o assunto do que ele estava falando, né? Ficção, vamos ver. Ficção ou fato científico. Ele retoma, depois de discutir e comprovar, ele retoma, né? O assunto, a tese, e já vai colocando, retomando e reforçando tudo aquilo que ele disse. Na realidade, o que acontecerá é que os sistemas serão capazes de filtrar e encontrar apenas os dados que são importantes e relevantes para cada um de nós. O que ele vai concluir, né, que já é uma realidade. Não é ficção, é realidade.